Olá, eu sou José Esteves, este é o PUCcast Serviço, uma parceria da Rádio PUC-Rio com a Rádio Catedral. O programa de hoje vai falar sobre alimentação sustentável. A comida é uma necessidade básica do ser humano, uma forma de interação social, uma demonstração de cultura e uma indústria em ascensão. No entanto, o impacto no meio ambiente muitas vezes não é percebido. Cada vez mais o consumo de recursos provoca muito desperdício. Mesmo que a tecnologia atualmente permita alimentar toda a humanidade, a má distribuição de recursos no mundo faz com que ainda existam pessoas passando fome em países emergentes. Com o aumento dessas preocupações, a alimentação sustentável se torna um assunto cada vez mais discutido. O conceito é que o ato de comer se torne uma prática de baixo impacto ambiental, sem deixar de pensar na nutrição individual ou na sustentabilidade econômica e social. Mesmo que a alimentação sustentável não seja vegetarianismo, alguns conceitos de ambos são os mesmos. No entanto, a preocupação é tão econômica quanto ética. A produção de 1 kg de carne exige o consumo de mais de 15 mil litros de água potável na alimentação do gado e na irrigação dos pastos. Produzir alface gasta menos, apenas 250 litros de água. Quando esse assunto é abordado, é muito comum que surjam dúvidas em relação à saúde. Existe um pensamento de que uma alimentação responsável não traria a nutrição recomendada. Segundo a nutricionista e coordenadora da pós-graduação de nutrição da PUC-Rio, Patrícia Quintela Vieira, essa preocupação é importante, mas não inviabiliza uma dieta sustentável, desde que se tenha uma alimentação equilibrada. Um comportamento sustentável vai fazer com que ele tenha uma maior variabilidade de alimentos, que coma de forma consciente no sentido de não fazer uma alta ingestão de um alimento em detrimento do outro. Então, acaba tendo essa diversidade alimentar. Ela precisa ter conhecimento nutricional para poder fazer as suas escolhas. Então, se um grupo resolve diminuir o consumo de carne, é necessário que ele tenha um conhecimento nutricional para poder substituir esses alimentos por alimentos parecidos, com que ele não desenvolva nenhuma deficiência, nenhum déficit nutricional. O conceito de alimentação sustentável é discutido na academia e isso atinge a sociedade. Órgãos estão trabalhando em políticas públicas para aumentar a conscientização da população quanto à importância dos nutricionistas para o meio ambiente, como aponta a coordenadora Patrícia Quintela Vieira. Atualmente esse é um tema bastante relevante, em que até o Conselho de Nutrição Federal e Regional, aqui no Rio, o CRN4, trazendo a atenção, dos nutricionistas como um profissional da área de saúde e que deve estar ajudando a divulgação dessa consciência do papel do nutricionista nesse cuidado com o ecossistema, nesse cuidado na preservação do meio ambiente, ao orientar nas escolhas alimentares da população. A alimentação sustentável não é apenas sobre o que se come, mas também como se produz o alimento. Durante a revolução tecnológica do século XX, o setor alimentício teve várias inovações que são colocadas em contestação do ponto de vista sustentável. O uso de pesticidas como o DDT, por exemplo, concedeu ao doutor em agronomia Norman Borlaug o prêmio Nobel na década de 70 por ter finalmente permitido a alimentação teórica do mundo inteiro. Esse fenômeno foi chamado de Revolução Verde e trouxe algumas tecnologias que hoje em dia são criticadas. Além dos pesticidas, Norman Borlaug defendia o uso de transgênicos, a adulteração genética de organismos vivos para torná-los resistentes a agentes como fungos e bactérias. Essas inovações permitiram uma maior geração de comida, mas alguns cientistas temem o resultado a longo prazo. A alimentação sustentável tem chegado ao consumidor com preços similares, mas a sociedade precisa ser consciente. A professora do Departamento de Agrotecnologias e Sustentabilidade do Instituto de Agronomia da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, Annalise Dias, explica por que a diversificação do consumo é também sustentável. O enfoque do produto convencional é produzir os mesmos produtos o ano inteiro. E aproveitar as épocas de entre safra para produzir e tentar levar vantagem no mercado com preços mais altos, porque a oferta cai e o produtor consegue melhor preço. Só que essa ideia, um sistema de produção orgânica, não é o ideal, até porque é um princípio básico produzir as culturas na época recomendada. E isso leva a uma diversidade dentro do sistema de produção, mas também leva a uma diversidade da oferta. E o consumidor pode se abrir mais para uma oferta diversificada de produtos. O conceito de sustentabilidade é ligado ao que a sociedade deixa para as próximas gerações. Políticas mais eficientes, nesse caso, podem ensinar a população a ser mais consciente para não gerar um ambiente insustentável no futuro. Esse programa teve produção e edição sonora de José Esteves, com edição e supervisão do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Cristina Bravo. Voltamos na próxima sexta-feira. Até lá!